Boa tarde, eu sou a Jones Cozinho e estamos aqui juntinhos novamente no Sobre Isso, seu programa segunda a sexta-feira, às 14 horas, aqui pela Rede Sintão Verde Televisão. A história da nossa convidada começa em família, começa com o trabalho do avô Antônio Martins e com o pai, o Sr. Anésio, que muito cedo assumiu a administração da empresa e decisões que atravessaram gerações, escolhas que ajudaram a contribuir para uma empresa que hoje faz parte da identidade Cianorte. Uma empresa que nasce a partir do trabalho com as mãos, da coragem de começar pequeno e principalmente da determinação de permanecer. A nossa convidada carrega no sangue, na trajetória e nas escolhas, uma parte importante da história da nossa cidade. A nossa convidada carrega no sangue, na trajetória e nas escolhas, uma parte importante da nossa cidade, do distrito de São Lourenço e de toda a região. Filha de um fundador, irmã, mãe e gestora. Uma mulher que cresceu junto com a empresa, vivendo conquistas, atravessando perdas profundas e ajudando a transformar o negócio familiar em um grupo que hoje gera desenvolvimento, emprego e identidade para o Brasil e para o mundo. Hoje, o Sobre Isso é sobre legado, continuidade e futuro. Recebemos Sandra Alzerli da Silva Tabacu. Sandra, muito bem-vinda aqui ao Sobre Isso e muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos. Sandra, eu que agradeço, estou muito feliz por você estar aqui e vou apresentar um pouco mais da Sandra para você. Sandra Alvaneira Silva Tabaquini é administradora, formada pela Universidade de Cianorte, diretora administrativa do Grupo Amapu, filha do Manuel Antônio Silva, seu Anésio, e neta do fundador Antônio Martins. Casada há 28 anos com Emerson Nunes Tabaquini e mãe de 2 filhos, Lucas e Carlos Eduardo. A Sandra construiu a sua vida pessoal e profissional com os mesmos pilares de dedicação e perseverança que marcaram a história da mulher. Ela atua na empresa desde 1990, passando por diferentes setores. Em 1997, ao assumir o marketing, liderou a modernização da marca, transformando a identidade da empresa e fortalecendo seu posicionamento no mercado. Sandra idealizou o Instituto Amafil, criado em 2008, que fortalece a presença social e educativa da companhia na comunidade, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento da região. Hoje, acompanho de perto o crescimento de um negócio familiar, que são há 51 anos da Amafil e 69 de um todo, com cerca de 1.200 colaboradores, unidades em vários estados do Brasil e presença em mais de 20 países. Sandra, a sua história começa em São Lourenço, São Lourenço e Cianorte, né? Você acompanhando o trabalho do seu avô, do seu pai, e lembranças da infância você carrega até hoje. Josi, inicialmente, né, você puxou a minha ficha completa, contou aí bem resumido toda a minha trajetória. Eu nasci aqui em Cianorte e desde sempre morei no distrito de São Lourenço. Inicialmente, a empresa ficava em uma área rural, ali mesmo do distrito. Depois, quando nós fizemos por volta de 6 anos, a gente se mudou efetivamente para o distrito de São Lourenço. E desde então eu estou por lá, acompanhando toda a trajetória do meu pai, do meu tio, né, que hoje é o sócio do meu pai, e do meu avô na época. Foi uma história de muita luta, de muita superação, muitas histórias. E você cresceu nesse ambiente familiar, né? O que te ensinou? O que você carrega até hoje como um valor pessoal e profissional? Os valores são realmente, acho que, de muito compromisso, não apenas com a empresa, mas com toda a sociedade. É um dos legados mesmo que meu pai deixou para nós. Realmente ser muito determinado em tudo que a gente faz, com muito compromisso, como eu disse, não apenas com a empresa, mas com toda a comunidade. Cresceu vendo esse comprometimento dele com as pessoas, exatamente. Trabalho, e você traz isso. Isso é muito legal. Você faz a diferença, Sandra? Eu acho que o lema é compromisso mesmo. E o que aquele começo simples, né, que você acompanhou, mas foi com muito esforço diário, te ensinou sobre persistência, sobre união e visão do futuro? Eles foram muito persistentes. A empresa, ela passou por 3 dificuldades no começo,
que as empresas pegaram fogo na época, era uma tafona, né, tudo de forma muito artesanal na época. Então, eles recomeçaram do zero. Eu acho que isso traz para, não só para mim, mas como toda a minha família, a não desistir nunca, sabe? Que você chega onde você quer com muita persistência, com muita coragem, lutando pelo que você realmente sonha, pelos seus objetivos. Por mais trabalhoso que isso seja, se você persistir, se você não desanimar e se você confiar, eu acho que O seu pai é um exemplo disso, né? com toda certeza. E sobre assim a visão do futuro, né, Josi? Quero te contar umas histórias que são histórias que é muito mais bacana você ouvir do Anésio, quem realmente vivenciou isso, e ele conta isso com detalhes e com muita propriedade. Mas eu vou te contar duas histórias assim que são marcantes na Amafil. Quando tudo começou, como eu te disse, foi de muita luta, de muita superação. A empresa pegou fogo, por 2 vezes eles recomeçaram do zero, na terceira ainda foi um pouco mais leve, mas tem uma história que eles contam que são do caminhão, das 4 alegrias do Anésio. Então, no começo eles não tinham como se locomover, como trabalhar, e eles tinham apenas uma bicicleta. E com o passar do tempo, eles conseguiram comprar um caminhão, mas na época o caminhão já era muito velho. Na época que eles compraram, era um caminhão 64. Então, quando eles adquiriram esse caminhão, foi a maior alegria. Eles são de uma família grande, de 12 filhos, então a molecada ficou toda faceira, né? Que agora tinha um caminhão, né? Que era onde eles faziam tudo. Eles iam para a igreja com esse caminhão, eles trabalhavam com esse caminhão. Então, era o meio de locomoção mesmo deles. Então, foi a primeira alegria deles, foi quando comprou esse primeiro caminhão. Mas esse caminhão já era muito velho. E ele era na manivela, o jeito de fazer ele funcionar. E dava muito trabalho. E esse caminhão, eles tinham que empurrar também para pegar em época de frio, porque não pegava, sabe? A ladeira abaixo. E daí, quando eles conseguiram vender esse caminhão, foi a segunda alegria deles. Foi a maior alegria da criançada novamente. Não precisava mais empurrar Não precisava mais empurrar o caminhão. Então foi a segunda alegria. Mas era um período muito difícil, muito trabalhoso, e eles não conseguiram comprar um novo caminhão. Um caminhão um pouco mais melhor, moderno, isso, mais moderno e mais novo do que esse. Então eles tiveram a terceira alegria. O seu Antônio foi lá e comprou o mesmo caminhão novamente. De volta. Comprou o caminhão de volta. E daí o Anésio sempre contou essa história com muita alegria lá, porque realmente esse caminhão fez história na vida deles. E quando o Anésio fez 68 anos, numa convenção de vendas nacional da Amafil, nós decidimos, junto com o seu sócio, seu irmão, a comprar um caminhão ano 64, não o mesmo, né, que a gente não sabe mais a finalidade desse caminhão, mas o mesmo modelo. Daí nós, daí fizemos toda a reforma desse caminhão, e daí nesse evento, daí ele teve a quarta alegria da vida dele, que foi ter o caminhão novamente. E esse caminhão se encontra até hoje lá na Amafil, na nossa sede, lá no distrito de São Lourenço. Nós temos um museu inaugurado em 2024, e ele está lá. E volta e meia dá uma voltinha com ele. E agora funciona. E funciona, Que história linda, Sandra. Eu soube que tem a história de um Fusca também, é isso? Também. A história do Fusca, daí os tempos já estavam melhores, digamos assim. Nessa época eles já estavam iniciando a marca Amafil. Quando tem a história do Fusca. Mas a história do Fusca é diferenciada. Eles passaram por uma dificuldade muito grande de uma dessas queimas da tafoneira, que era assim que se falava, era tafona na época, né? Era tudo de madeira. E daí, nessa época, eles não tinham dinheiro para nada mesmo. E para recomeçar também foi bem, bem difícil. E daí os produtores de mandioca não queriam entregar a mandioca para eles, porque eles estavam quebrados.
Era assim, porque estava se reconstruindo, né? Daí o Anésio falou pro pai dele que ia comprar um Fusca Zero. E na época o Fusca era um carro, era um dos melhores, né? E ele foi lá e financiou esse Fusca. E daí foi onde os produtores sentiram mais confiança. Então, ele está bem financeiramente, está não é bem assim, né? E daí ele fala assim que foi muito desafiador essa decisão dele de comprar esse Fusca, né? Mas também foi uma decisão muito assertiva, porque é onde realmente, aonde eles conseguiram reerguer a empresa e mostrar todo né, o seu potencial de crescimento, de fortalecimento também. É muito interessante ver como ele era visionário. Sim. Conseguia já pensar à frente desde aquela época, onde tudo era diferente, era mais difícil. E um dos lemas assim que ele tem, ele sempre carregou com ele, e isso ele passa para as nossas gerações também, é sempre pontualidade em pagamentos, tanto de fornecedores como de produtores, nossos colaboradores, no sexto dia último, sempre é a prioridade nossa. É valorizar o trabalho. Isso. É sempre quem são os nossos produtores aí sabe da pontualidade dos pagamentos, os nossos colaboradores também. Isso é prioridade na Amafio. Vocês têm a credibilidade que tem também. Sim. E o seu pai ele também sempre ponto, ele fazia tudo, desde produzir, vender, transportar. Como que foi crescer em uma família que estava construindo uma empresa que se tornaria tão importante para a Cianorte, para toda a região? No início você perguntou até de coisas que lembravam a minha infância, e eu vou acrescentar, que eu acho que eu deixei ali um pouco vago, sobre também essa pergunta sua. Então, no início, foi muito difícil. A gente passava muitas dificuldades financeiramente. Nós éramos pequenas, então assim era tudo muito restrito mesmo. A gente andava a pé, muito a pé, minha mãe com a gente, minha mãe passou muita dificuldade, porque meu pai sempre foi voltado totalmente para o crescimento da Amafio. Meu pai trabalhava muito, muito mesmo. Ele viveu em função, digamos assim, da Amafio, do crescimento dela, de trabalhar. O meu pai sempre foi muito trabalhador. Então, ele trabalhava dia e noite, assim, sábado e domingo, e minha mãe fortaleceu a gente como família, ela esteve sempre presente. Ela também ajudou muito a prosperar a Amafio, trabalhou na Amafio no começo, empacotando farinha, mas a gente passou dificuldades. Não vou falar necessidade, ele deu todo o suporte, com toda certeza, mas assim, doce, que na época era 1 centavo, teve uma história mesmo que eu pedi um doce de colherzinha na época, né, que vendia aquelas geleinhas, e a minha mãe não tinha dinheiro para comprar aquilo, e eu fiquei com febre e tudo mais, por causa de um doce de colherzinha. Quando eu tive também a minha primeira boneca, eu já era adolescente já, sabe? Porque tudo que ele ganhava, ele investia na empresa. E a minha mãe também ajudou muito com esse processo, porque ela também entendia que aquilo era uma prioridade na época, sabe? Sim, para que ele pudesse se dedicar. Então, nós morávamos no distrito de São Lourenço também, quando vinha pessoas de fora, a minha mãe tinha que cozinhar para receber esse pessoal, porque na época não tinha restaurante na cidade, muitas vezes até dormia na nossa própria casa. Então, são histórias desafiadoras da época que a minha mãe que ela construiu junto com o meu pai, para que a gente conseguisse hoje, né, se tornar a maior processadora de mandioca do Brasil. E parabéns para ela, que construiu muito bem, né? Exatamente. Você fala que ela filha com os filhos. Sim. Então, vocês estão aqui, estão bem, né? Sim, com certeza. Você também é mãe, é casada, você se casou com o Emerson há 28 anos e é mãe do Lucas e do Carlos Eduardo, né, o Cadu. Como que você conciliou a vida pessoal com os desafios de crescer junto com a Amafio? O meu esposo veio trabalhar na Amafio 1 ano antes de nós nos casarmos. Isso foi também muito importante para a gente construir a nossa família, estarmos juntos, embora a gente quase não se via, porque são setores totalmente distintos, mas isso também ajudou bastante a gente estar mais próximo. Mas na época a gente fazia faculdade também, eu e ele.
nós planejamos o Lucas no final do ano, do nosso último ano, a gente poder ter um filho. A gente já estava casado há 4 anos, então o Lucas foi planejado, foi muito amado, né? E é muito amado até hoje. E o Lucas veio encher a nossa família de alegria depois de 4 anos. O Cadu também foi planejado 4 anos depois, veio o Carlos Eduardo, o Cadu, são totalmente diferentes um do outro, embora a gente cria, né, os filhos do mesmo jeito, mas cada um tem a sua essência, tem seu perfil. E eu acredito assim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Você foi florescendo como mãe, como esposa e florescendo na empresa. Exatamente. E eu também sempre tive um suporte muito bom. Na época, eu tinha uma pessoa que me ajudava muito. Nós somos amigas até hoje, né? Que é a Maria, a Miriam. Depois passaram na nossa vida também outras pessoas que nos ajudaram com os filhos, que eu viajava bastante também. Elas foram fundamentais nesse processo de criação mesmo, de me ajudar. Então, eu acho que quando você tem pessoas que têm a mesma visão que você, que educa seus filhos do seu jeito, porque elas compreendiam mesmo esse perfil, e foi esse suporte, eu acho que realmente fez com que tudo acontecesse da melhor forma possível. Hoje eu tenho 2 filhos comprometidos, sabe? Como mãe, sou muito realizada e muito feliz. Você que me acompanha aqui sabe que eu também tenho 2 meninos, né? Então eu entendo que a posição da Sandra não é fácil, mas é totalmente possível a gente cuidar, conduzir, trabalhar. Inclusive, Sandra, os seus filhos já trabalham com você? O Lucas, ele está formado em engenharia civil, faz 1 ano, e já está lá na empresa trabalhando também. O Carlos Eduardo está indo para Maringá estudar, fazer faculdade de Direito, que é o que ele decidiu agora, fazer Direito, e possivelmente também volte, né? Um advogado familiar. Sandra, que aprendizado da sua vida familiar influencia na forma como você lidera e se relaciona com os colaboradores da empresa? Josi, é uma pergunta que já vem relacionada com o que eu respondi dos valores que meu pai nos ensinou mesmo, sabe? De comprometimento, de responsabilidade, principalmente ele quando disse sempre pagar os colaboradores, né, pontualmente. Eu acho que é isso que realmente move a Amafio, sabe? Está comprometida com os nossos colaboradores, com a sociedade. Esses valores são muito claros e muito fortalecidos dentro da minha família. Baseada no respeito, no amor ao próximo. Exatamente. E você começou na Amafio muito jovem, né, em 1990, e passou por diferentes setores. Como que essa experiência contribuiu para a visão ampla que você teve na empresa? Eu acredito que foi de extrema importância eu iniciar na Amafio desde cedo. Eu trabalhei, meu único emprego é a Amafio, mas embora eu tenha passado por vários setores, e isso tem me dado uma bagagem muito grande de diferentes áreas. É justamente isso que eu queria perguntar para você, né? Porque você foi super presente lá entre contabilidade, RH, contas, qual aprendizado ou desafio mais te marcou nesse desenvolvimento profissional que você teve pela empresa? O setor de marketing foi bem desafiador. Embora o RH também tenha me dado uma experiência e uma bagagem muito boa, mas estar à frente do marketing da Amafio foi desafiador, e eu tenho muita alegria de compartilhar de muitos projetos de sucesso dentro da Amafio na minha liderança. Sandra, você acabou de falar aqui que você gostou muito do marketing, né? Você fez parte dele desde 1997, quando você assumiu o marketing da Amafio. O que a empresa precisava naquele momento e como você percebeu que poderia contribuir? Quando eu iniciei no marketing, antes mesmo de ir para o marketing, eu já tinha uma visão de mudar o mascote da empresa. Ele era bem feinho mesmo, assim, digamos assim, para quem conhece as mídias sociais da Amafio aí, a nossa história, conhece o nosso mascote anterior, sabe do que eu estou falando. Então eu tinha muito isso comigo, sabe? Mas o Anésio e o Luiz, eles são muito conservadores. E essa mudança nos gerou muito trabalho mesmo.
inicial de convencê-los que a mudança seria necessária para o desenvolvimento e para o sucesso, que a Amafil é a nossa cara, né? E com bastante trabalho, nós conseguimos convencê-los a gente dar um pontapé inicial nessas mudanças. A mudança foi acontecendo aos pouquinhos, para não ter um impacto nos nossos consumidores. A marca também passou por uma leve transformação inicial e depois a gente foi ajustando ela, mas a grande transformação mesmo foi no mascote da Amafil. E eu sou muito feliz de ter participado desse projeto, de ter tido esse olhar e de ter tido realmente o sucesso que hoje é o nosso mascotinho da Amafil. Sandra, para quem não conhece, explica para nós qual que é a diferença de um do outro. É bem gritante, assim. O mascotinho da Amafil, inicialmente mesmo, ele piscava. Era um desenho feito... naquela época acho que não tinha muitos recursos, né? Então era um desenho, digamos assim, nada profissional. Então o piscar dele deixava ele muito esquisito. A intenção era falar que ele estava piscando, mas não dava, não parecia, daí ele ficava meio esquisito. Então, a primeira parte era ele deixar de piscar e ele realmente olhar para o futuro. Então, foi esse o lema, assim, vamos deixar ele atento às mudanças. Olho no olho do cliente, cada vez que o cliente pegar a embalagem... Olhando para o cliente, exatamente. E depois ele tinha meio corpo só, sabe? Isso deixava ele estranho. Então, ainda hoje, as embalagens do polvilho azedo, o artesanal da Amafil, que a gente tem vários tipos de produtos, né, de polvilhos, inclusive, mas como é um dos os pioneiros, a gente ainda mantém essa característica naquela embalagem. Embora a gente está mudando, hein? Estamos mudando. Mas deixar ele com meio corpo, sabe? Deixava ele flutuando ali na embalagem em si. Então, quando a gente criou perninhas para ele, depois foi criado os 2D da época, né? Não era nem 3D, 4D hoje, né? Mas lançaram 2D. Daí vamos colocar a perninha para que ele possa se movimentar, andar. E daí foi onde ele realmente foi ficando bonito. E daí nós fizemos uma outra alteração nele agora no ano de 2024, daí deixando ele mais menininho, sabe? O rostinho dele com mais cara, mais de menininho, assim, ficou bem, bem bonitinho. E agora que você já sabe disso, eu tenho certeza que você vai ficar curioso quando entrar no supermercado para ver o novo mascote. E já aproveitar e consumir os produtos que são maravilhosos, né? Sandra, liderar a modernização da identidade da marca foi um desafio de se valor dele. Como que você equilibrou a inovação e o respeito à essência familiar? Foi com muita cautela. Então, nós demoramos um processo para que isso acontecesse também, sabe? Nós aproveitamos a mudança da era, na época, a virada do ano de 2000, né? Faziam todo um marketing sobre isso. E daí nós aproveitamos, trabalhamos todo o ano de 99 para que essa mudança ali acontecesse. Usando a própria embalagem, a lateral das nossas embalagens, para falar que na virada do século, a Amafil também faria uma virada. Então foi um trabalho longo, de um ano, para que realmente a virada da chave acontecesse no ano de 2000. As pessoas depois se adaptando ali. Isso. E criando uma expectativa de que haveria uma mudança. Exatamente. E quando você percebeu que essa transformação tinha impactado positivamente a empresa? Foi já assim, no ano seguinte, eu acredito que também por a gente ter trabalhado um ano antes sobre isso e tal, e não ter dado o impacto que os sócios achavam que ia ter com a mudança, alguns consumidores mais tradicionais não iam reconhecer a marca, né, que era isso a grande preocupação deles, que eles se confundissem na hora de adquirir os nossos produtos. E como isso não aconteceu e na verdade só foi alavancando cada vez mais as vendas e aumentando, eu acho que isso já me deu uma sensação de realmente de trabalho bem realizado. E você foi um grande passo. Exatamente. E eu estou conversando aqui com a Sandra e nós voltamos já já.
como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF. Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto, agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz. Estamos de volta aqui com a nossa convidada Sandra Azevedo, diretora administrativa do Grupo Amafil, uma das maiores indústrias de derivados de mandioca do Brasil. Filha do senhor Amésio e neta do fundador Antônio Martins, a Sandra construiu a sua trajetória profissional dentro da empresa, passando por diversos setores até assumir a posição estratégica na gestão e expansão do grupo. Ela carrega consigo a história da família, da empresa e da cidade, e hoje ajuda a manter viva a continuidade de negócio criado ao resto da geração. Sandra, nós falamos aqui sobre muitos assuntos, mas a sua trajetória também é marcada por perdas profundas, né? Perda de dois irmãos. Como que esses momentos moldaram a sua forma de encarar a vida e o trabalho? Foram duas percas, né? A gente perdeu meu irmão há 22 anos atrás. Na época foi muito difícil, muito mesmo. Recomeçar na época, embora meu pai sempre colocou nós, as mulheres também, né, na frente dos negócios, deu sempre muita liberdade para nós, mas ter um filho homem, eu acho que trazia para ele mais confiança, né, na sucessão ali né, e a perca do meu irmão em si meu irmão trabalhava já na empresa, foi muito difícil, muito mesmo. A gente demorou muito para se recuperar dessa perca, muito mesmo. Porque impacta de pessoas, impacta toda a família. Isso. E naquela época, recomeçar a trabalhar na Amafil novamente foi bem desafiador, principalmente para o meu pai. Meu pai ficou muito, muito, muito triste com a perda, né? Nós também, com toda certeza. Mas daí esse recomeço ali de recomeçar foi... Estar num ambiente de trabalho, onde está... Isso. E de planos futuros, né? De sonhos que não seriam mais realizados. Foi realmente bem difícil. Mas o meu pai também, como eu disse no começo, ele é 100% empresa. Ele sempre lutou muito pela Amafil. Então, no começo foi muito difícil para ele recomeçar, mas depois ele veio com sangue na veia. E até uma forma de honrar também, né? Exatamente, acho que foi isso que ele... Um futuro que não poderia mais ser vivido, mas uma forma de honrar o filho, né? Isso. Fazer com que desse certo para que a empresa estava, o filho estava junto com ele na empresa, fazer com que desse certo era uma forma de honrar. Sim. E as duas percas foram muito rápidas, né? Meu irmão, ele teve alguns acidentes, e nesse acidente ele faleceu. Um acidente de carro. Já a minha irmã, ela teve um infarto fulminante, né? E veio a óbito também. E nesse dia, estávamos todos nós longe, porque ela faleceu no dia 25 de julho. Ela teve na véspera do aniversário de Cianorte, era um feriado, era um final de semana com feriado, né? Então a gente estava todo mundo longe, só estavam os meus pais aqui. Isso foi muito difícil, porque eu demorei para chegar, minha irmã demorou mais ainda, meus sobrinhos também estavam longe, e isso ficou assim muito difícil, tanto para você, porque estava tudo bem,
Meus filhos estavam com ela, para você ter noção, assim, ela estava no Porto, quando ela teve. Ela não apresentou nenhum tipo de sintomas que pudessem apresentar, porque isso é muito também, né, fulminante, acontece quando você menos espera. E daí eu demorei muito para chegar, minha irmã demorou muito para chegar, foi muito difícil. De novo, muito difícil, muito difícil. Mas eu não sei se pelo fato da minha irmã ter um infarto fulminante e de meus pais compreenderem, e nós também compreendermos, que aonde ela estaria naquele momento, nós não poderíamos ter feito nada, isso também tranquilizou a gente de alguma forma, sabe? Então, eu também não sei se é porque a gente já tinha perdido um e a gente, com isso, não que a gente sabe como se perde, né? Mas já tinha uma dor, mas eu vou falar que, não vou falar que foi tranquilo, porque não foi de forma alguma, foi terrível para nós, mas recomeçar, eu falo de recomeçar daí, foi um pouco mais fácil. E que a gente sabia que nada poderia ter sido feito, que a gente não poderia também fazer nada que mudasse aquilo, que o jeito realmente você sofre, você chora, você esperneia. Mas não pode parar de viver. Mas não Até pode. os outros que ainda estão vivos. Exatamente. Daí ela deixou filhos, deixou netos, e a gente sabia que não adiantava, né? Tudo aquilo que a gente viveu quando perdeu meu irmão foram anos mal vividos, né? A gente recomeçou mais uma vez, erguemos a cabeça, sabemos que a gente vai sempre lembrar deles com muito amor, com muito afeto, com muito carinho. A gente criou muitas memórias, sabe? Não foi por causa da perca do meu irmão, porque com meu irmão também eu tenho muitas memórias. A gente sempre foi uma família que criou memórias boas. Então, quando você cria laços com os seus, que você ama, que você lembra de tudo que você viveu com muito afeto, com muito carinho, com muito amor, aquece um pouquinho o coração. Tem um consolo de saber que o tempo que você esteve ao lado da pessoa foram bem vividos. Então a gente tem muitas memórias mesmo boas. E a minha irmã, ela fazia parte fundamental na Mafio. Isso foi bem desafiador com a perda dela repentina, né? Porque ela é diretora financeira da Mafio. O meu primo, Luciano, que é filho do sócio do meu pai, ele já trabalhava com ela na época, mas ela que era realmente a diretora. Então, depois ele assumiu também, ele faz um trabalho de excelência na Mafio, mas como ela tinha esse cargo, né, na empresa, que era um cargo muito importante ali da parte financeira, também foi um processo bem dolorido para a gente. Não só um pouco familiar, mas também na empresa que ela já fazia parte. Exatamente. Nós estamos falando aqui das perdas da Sandra, dos irmãos da Márcia e de Marcos, que fizeram parte não só da família, mas da empresa também, faz parte da história da Mafio. Sandra, essas experiências ao longo de 36 anos dentro da empresa influenciaram a sua maneira de liderar, de se relacionar com os colaboradores, de tomar decisões estratégicas? Pergunta sobre essas mudanças bruscas que na história de vocês precisaram viver, né? Uhum. Os incêndios, as perdas. Então, eu acho que isso também altera na visão de empresário. Sim. No mundo que você passa, porque mudar mal. Sim. A pergunta é sobre isso. Tá. Eu acho que com tantos desafios, com tantas perdas profundas, né, e realmente isso de certa forma fortalece você a ter uma visão diferente de como seguir, de como agir, pensar num futuro diferente também. E eu acredito que você ter esse processo doloroso e não das percas em si, que eu falo, que eu acredito que se a minha irmã e meu irmão estivessem aqui hoje, seria diferente, eles estariam somando ainda mais, com toda certeza, porque eles trabalhavam com muita dedicação também para a Mafio, né? Mas que a Mafio passou em si mesmo, com todos os seus
a sua superação, a sua persistência, a sua coragem. Isso traz para a gente em si, como pessoa mesmo, que você pode chegar aonde você quer. Mas desde que seja com muita coragem, né, e com muita luta, porque nada é fácil. Até eu gostaria de perguntar isso. No momento de dificuldade, o que te manteve firme e confiante no caminho que vocês estavam construindo para lutar como você está falando? Eu acho que quando você acredita que Deus tem um propósito para a sua vida, né, que Ele não escreve certo por linhas tortas, como se diz o ditado, né? Escreve certo por linhas certas. Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que você tem que ter muita fé e muita confiança em Deus, que Ele tem um propósito e que as coisas vão dar certo. E dá tanto certo que vocês estão como estão hoje, no patamar que estão, não só no Brasil, mas no mundo, né, Sandra? E uma empresa visionária. Para você, como que a empresa constrói uma cultura que valoriza pessoas como principal ativo? A Amafio teve sempre uma preocupação com a sociedade em si, com os nossos colaboradores. Quando iniciou a Amafio, era 2, 3, 4 colaboradores inicialmente, e sempre o Anésio, o Luiz e o seu Antônio Martinho. Quando iniciou a empresa em si, que era a Amafio, o A vem de Antônio, MA de Martinho, que é Antônio Martim, e FL de filhos, que ele colocou os filhos na sociedade. Então, acho que desde ali já, os valores que o seu Antônio mostrava para os filhos era sempre cuidado com as pessoas, realmente. Então, depois a gente foi crescendo, e esse cuidado com os nossos colaboradores, com os nossos profissionais. Tanto é que o nome da Amafio vem do nome do fundador, né? A de Antônio, MA de Martinho, que é Antônio Martinho, e FL de filhos, que os filhos, o seu Antônio colocou os filhos na sociedade, e todos eles trabalhavam em pró do crescimento, do desenvolvimento da Amafio. Com o passar dos anos, cada um foi fazendo a sua vida, casaram, teve filhos e saíram da sociedade, e ficou seu Antônio, Anésio e Luiz. Mas, continuando a sua pergunta, né, só para fazer esse breve relato aí do começo, eles sempre tiveram uma preocupação ali com os colaboradores, no desenvolvimento de cada um também, sempre que pensando que a empresa crescesse, mas que os colaboradores também crescessem juntos, né? São 1.200 colaboradores diretos e a gente não tem nenhum número dos indiretos, né? Que daí nós temos uma frota própria, depois nós temos os motoristas agregados, que a gente chama, que são profissionais da área de transporte que trabalham diretamente ligados à Amafio também, e outros indiretos também. Então a gente nem tem um número, a gente fala sempre em mais de 2.000 indiretos, mas a gente não tem esse número oficial mesmo. Então é um número bem significativo, né, de pessoas envolvidas com o grupo. São famílias, né, ligadas à empresa, que faz parte da família Amafio e dependente da família Amafio, né? Exato. Sandra, e muitos desses funcionários já se aposentaram lá com vocês, e depois seus filhos continuam, né? Qual você acredita que seja o segredo com essa relação tão duradoura e de confiança com que as pessoas trabalham com vocês? Isso essa história de colaboradores, filhos de colaboradores trabalhando dentro da Amafio, teve uma época que tinham vários mesmo, sabe? A gente ficava todo orgulhoso disso pela história, pela trajetória. E hoje nós temos um colaborador, a Amafio vai fazer 52 anos esse ano de marca Amafio. E nós temos um colaborador da Amafio, que é o número 2. O segundo registro da Amafio está com a Amafio até hoje. Ele vai fazer 40 anos de Amafio em abril, sem nunca ter saído. Os filhos dele trabalham na Amafio, 2 deles. E para nós é uma grande alegria mesmo saber que o pai trabalhou uma vida toda na Amafio, gosta de estar lá, sabe? Sempre que a gente conversa com ele, é uma pessoa que faz realmente parte da nossa família. Isso não é da boca para fora, sabe? Porque é uma história de vida. E daí os filhos dele estão lá, um deles trabalha diretamente ligado ali comigo também, que ele faz exportação, cuida de toda a exportação da Amafio.
E é uma grande alegria quando você tem uma história contínua, né, de pai, filhos, trabalhando dentro da sua companhia. E assim como tem esse caso de 40 anos, nós temos outras histórias também de filhos de colaboradores que trabalham em áreas muito importantes do grupo, para o desenvolvimento, né, que fazem projetos, que estão se destacando. É bem valoroso Uma mesmo. história muito bonita, É. né? Vocês fazerem parte da vida, da família, né? Sim. Pai, depois casa, tem filho vem, são anos de relacionamento. E por falar em vocês fazerem parte da vida de outras pessoas, o Instituto Amafio, criado em 2008, é um ponto de destaque na empresa. Como que surgiu a ideia de criar esse espaço? Josi, olha, a Amafio, ela sempre fez ações sociais dentro do distrito de São Lourenço, muito antes do Instituto, né? O Instituto vai fazer 16 anos. Então, muito antes disso, a Amafio sempre teve um olhar atento a fazer uma ação de Páscoa, entregar presentes no Natal, às vezes trazer o Papai Noel, mas isso não era de uma forma organizada, digamos assim, né? Quando a Amafio saiu do escritório antigo dela e se mudou-se para a nova sede, onde nós estamos até hoje, então esse escritório ficou vazio. E na época nós tínhamos uma psicóloga, a Nívia, ela trabalhava lá e ela já fazia essas ações sociais pontuais com a gente. E numa conversa nós falamos, vamos criar vamos realmente profissionalizar isso, né, de uma maneira mais organizada, né, que a gente fazia aleatório isso. E daí onde a gente pegou aonde era o instituto, aonde era o nosso escritório, e lá criamos a sede do Instituto Amafio. Na época, o Instituto era muito carente do curso de informática. Era um curso que estava muito em alta na época e que nós precisávamos vir para Cianorte para fazer esse curso. Então, muitas pessoas vinham para Cianorte para fazer o curso. Mas muitas delas tinham a dificuldade também do transporte, né? Na época existia é 30 quilômetros, é um pouquinho longe, para ser um distrito, é considerado longe, né? Então, vinha de manhã de ônibus, voltava à tarde. Então, um dos primeiros cursos que a gente pensou foi a informática, de trazer isso gratuito, não só para colaboradores da Amafio, mas para toda a comunidade. E daí, eu sempre tive um sonho nunca quis fazer balé na minha vida, eu nunca tive um sonho de ser bailarina, mas eu sempre quis que a nossa comunidade tivesse esse privilégio, sabe, de crianças ali ter esse tipo de acesso do balé. Então, era um sonho ter o balé no distrito, e eu, juntamente com a Nívia, a gente conseguiu uma professora que está com a Amafio até hoje, né, que é a Janete. Ela é excelente, e hoje a gente tem uma linda história no balé. Tem professoras que alunas nossas que se tornaram professoras, que estão vivendo disso, sabe? E é uma coisa assim que eu não consigo nem contar essa história, né? Ver como a semente que vocês semearam ali floresceu de forma tão linda, né? E daí hoje a gente tem vários cursos, né, totalmente gratuito para toda a comunidade. Então nós temos o curso de percussão, que a professora também é excelente. Nós temos curso de balé, de informática, um espaço kids que atende crianças de 3 a 6 anos. Nós temos o curso de arte, que é pintura de tela, de tecido, de folhas de EVA. E os projetos foram crescendo. Trouxemos daí o violão também, com o professor André, já faz um tempo também que ele está com a gente. O ano passado era uma coisa que a gente sempre queria também ter aula de futebol. O Atlético hoje está com a gente. E esse ano nós estamos lançando mais 2 projetos, que são bem interessantes aí para a comunidade. O que é ou não é surpresa? Não, já estamos lançando aí, que um é pintura e o outro daí é na área de esporte. Pintura não, peço desculpas, desenho manual. Ou seja, as crianças vão ter acesso à arte, a cursos profissionais, de várias formas. Elas vão
ter um crescimento através do Instituto. Isso. Você mencionou que o professor André, ele esteve aqui com a gente sobre isso. Eu convido você a assistir a entrevista dele através do YouTube, um programa sobre isso. Ela mencionou aqui sobre a aula de música, um trabalho muito Sim. bonito que vocês fazem lá, né? Exato. E tem muitos alunos ali do Instituto que se destacam de uma forma que a gente fica assim, meu Deus, como tem profissionais, tem pessoas capacitadas dentro do nosso distrito e se destacando lá no Instituto. Sandra, e que papel social e educativo a empresa acredita que deve desempenhar na comunidade? Josi, eu acho que a gente acaba impactando pessoas e, assim, o olhar não é só para a Amafio, que as pessoas falam assim, tem um instituto, mas sempre com o olhar voltado diretamente para a Amafio, né? Se fosse isso, eu acho que a gente colocaria cursos profissionalizantes de contabilidade, de administração, né? E por aí vai. E não, o nosso objetivo realmente é fazer com que as pessoas se encontrem em alguma coisa que realmente elas gostam, que elas vão tornar aquilo como profissão, como eu disse, né? Tenho 2 alunas que foram raiz nossa, que se criaram dentro do Instituto, que hoje são professoras de balé. Então é sobre isso que a Amafio tem, esse olhar, sabe? De que a pessoa pode fazer a diferença na vida das pessoas da forma que elas se encontrarem realmente. Que o objetivo não é sempre olhar somente para a empresa. Para a população, que ela possa se encontrar, que ela possa se desenvolver, que ela possa se capacitar no que realmente ela gosta. Ô Sandra, e com todo esse trabalho, você também atua ao lado do seu pai, da sua irmã Leidiane, a Leite, né? Como que é essa parceria dentro da gestão da empresa? É uma parceria realmente profissional. O meu pai sempre criou nós, assim, muito dentro da empresa, a gente é profissional, fora dela a gente realmente é família. Então ele sabe separar bem isso mesmo, tá? Volta e meia tá lá os puxões de orelha. Dessa hora ele dá uma misturadinha, sabe? Aproveita que a gente é filha e daí já dá uma bronca maior. Mas, assim, realmente de muito respeito, de muito compromisso também. E tá junto com o meu pai e com a minha irmã, ambos têm, assim, muito conhecimento. Eu cresço todos os dias, assim, quando a gente senta numa reunião, sempre fico muito admirada mesmo pelos profissionais que eles são. Minha irmã tem muito conhecimento, é uma pessoa muito sábia. Meu pai, visionário. Estar com meu pai é uma faculdade. Realmente, uma pós-graduação, um doutorado, e por aí vai. Porque o meu pai não tem o segundo ano do primário, mas a visão dele é tão gigantesca, ele tem tanto conhecimento, que é uma coisa assim, a gente fica impressionado. Porque você falou de sabedoria. Sabedoria, realmente. Para você, quais são os desafios e aprendizados de manter uma liderança feminina em um negócio familiar de grande porte? É desafiador, mas ao mesmo tempo eu acho que a mulher tem ganhado grande destaque em infinitas áreas, e eu acho que a gente tem também ganhado muito respeito. E o meu pai, ele, desde sempre, né, quando ainda tínhamos nosso irmão, ele sempre quis que nós, as filhas dele, estivessem dentro do negócio. Então, eu acho que ele tem esse olhar também, sabe, de valorizar a mulher. E isso foi muito importante para o nosso crescimento. Ele dá total apoio nas nossas decisões, embora ele é muito conservador, ele quer sempre estar por dentro de todos os negócios, mas a gente tem ele dá muito autonomia para as nossas decisões. E ouve muito, ele ouve muito as nossas decisões, os nossos pensamentos, né? E essa grande motivação dele também deu um impulso para alavancar a nossa carreira, né? E a gente se destacar como mulher, ele reconhece isso. E isso também gera com que outras mulheres saibam do seu valor, do seu potencial, e de que se sintam encorajadas a assumir papéis de liderança, a buscar esse lugar no mercado de trabalho também, né? É isso aí. E deu muito certo, né? Porque a Amafio hoje está em vários estados do Brasil, em mais de 20 países. Você imaginava esse alcance lá no início, lá atrás?
eu imaginava. Você já sentiu Não, que seria... eu desejava, na verdade. Eu acho que a resposta não é nem que eu, né? Eu desejava, porque ver o Anésio lutando e conquistando tudo que ele estava conquistando e essa visão que ele tinha do mercado em si, eu desejava muito que ele tivesse esse sucesso mesmo, que a Amafil em vida, sabe? Que isso não fosse uma coisa que se transformasse depois da saída dele. Para ele e para vocês, ver hoje que a empresa de vocês hoje é conhecida no mundo. Eu acho que ele tem muito orgulho de toda a sua trajetória, de tudo que ele fez, porque hoje a empresa está onde está. Lógico que ele tem um sócio, que é o irmão dele, que dá todo o suporte e que também é muito visionário. O irmão dele é muito visionário nas decisões, eles sempre estão muito comprometidos e alinhados, né, com todos os processos da Amafil. Mas eu acho que o apoio que o Luiz dá nas decisões do Anésio também deixa ele muito confiantes, e ambos confiantes, né, de que tudo vai dar certo e de chegar aonde estamos hoje. E, por falar onde estamos hoje, vocês estão com uma nova unidade de Moarama que contribui para o crescimento e legado da empresa. Isso. Essa aí é uma novidade, né? Que a Amafil ainda não comunicou, mas que já está aí correndo. De primeira mão sobre isso. Mas outros canais que realmente, mas a Amafil oficialmente ela ainda não falou isso, né? Mas vai falar em breve. Mas a Amafil está com a 12ª unidade sendo instalada em Umuarama. Vai ser uma unidade totalmente revolucionária, inovadora, e promete aí ser uma grande empresa lá no município de Umuarama. Para muitas famílias, assim como o Cianorte, em todo o país, empregos, qualidade de vida. Então, isso é muito bom, sobre parabéns. Sim. E quais valores você deseja que permaneçam, independentemente da expansão e do tamanho do grupo? Poderia destacar vários, mas a Amafil, ela... Vou até contar um pouquinho da nossa história, assim, lá do início novamente, então cheio de histórias hoje, mas quando a Amafil lançou a marca dela, então a empresa já existia há vários anos, mas o Anésio, que foi daí ele, que foi o criador da marca Amafil, ele decidiu criar uma marca própria e não ficar só fazendo farinha e vendendo, né? Na época vendia em sacos, e ele queria ter uma marca própria. E naquela época já existia uma empresa que tinha nome aqui na nossa região, no Paraná, e eu vou falar sobre valores, tá? Nesse momento, que é o que você... Sobre a sua pergunta, vou contar uma história para falar sobre valores. Então, naquela época, ambos eram amigos, e o seu Antônio Martinho decidiu não entrar numa briga não criar concorrência com um amigo. Com um amigo. E daí foi aonde que a Amafil saiu do estado do Paraná e foi fazer nome em Minas Gerais. E que foi aí que realmente foi o grande virada de chave da Amafil. Onde a Amafil se fortaleceu, a marca no estado de Minas Gerais e parte de São Paulo. Então, quando você... essa decisão deles de não ter esse conflito direto, de não ficar brigando por uma concorrência, de repente até desleal, que seria, buscar outras alternativas de como você crescer de forma humana, sem pisar em ninguém, sem crescer. Ele buscou essa expansão fora do estado, e acabou sendo muito positivo, porque ele cresceu muito, a empresa cresceu muito lá, fora do estado. E depois voltou para cá, futuramente, não só para o Paraná, mas para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Então, eu acho que esse realmente é um dos valores que a gente tem na Amafil, que é a nossa história inicial, sabe? De você crescer, mas você crescer por você, pelo seu potencial, pelo seu negócio dar certo, você crescer de forma muito profissional, pelo seu negócio, com profissionalismo e pela sua capacidade de vencer sem pisar em ninguém. Então, acho que isso é o grande valor, realmente, é a nossa história. O início o início da nossa história está totalmente voltado
com respeito. Sandra, você nos contou que vocês começaram produzindo farinha, depois o polvilho, né? E hoje vocês têm um mix imenso de produtos. Quantos produtos vocês têm hoje na Amafio? Ó, o nosso portfólio está em mais de 150 produtos. A Amafio iniciou com farinhas tradicionais, depois veio as farofas tradicionais temperadas na sequência, né? O lançamento dos polvilhos artesanal. Nós temos os polvilhos artesanais, que são secos ao sol, depois veio os polvilhos industriais, os prêmios, e por aí vai. É uma gama gigante de produtos. A Amafio hoje é uma empresa sem glúten, então isso também é um diferencial no mercado. E a gente vem lançando produtos. Tem a Mixture, que é uma farinha que substitui o trigo. Depois nós lançamos flocão no ano passado, no início do ano passado. Nós temos as áreas de grãos também, que é lentilha, grão de bico, sal de parrilha na linha de temperos. Agora nós lançamos azeitonas. É um mix bem variado mesmo de produtos. Todos esses na área de alimentos. E nós lançamos uma areia higiênica para gato, que daí é totalmente para a linha pet, né? Totalmente fora da nossa base, que é a alimentação humana. E nós lançamos essa areia higiênica para gato, que é o Bob Esconde. Foi um sucesso esse lançamento. Ele tem por volta de 6 anos já que ele está no mercado. E agora, o ano passado, nós lançamos o segundo da linha pet, também uma areia higiênica para gato, se chamado Simba. Então, é um mix bem variado mesmo. Nós temos também um produto para a linha de mineração, também que está fora da alimentação, né? Mas o grande foco da Amafio é totalmente voltado para a área de alimentos. Sandra, muito obrigada por você estar aqui com a gente sobre isso. Foi um prazer muito grande conversar com você, a gente ter esse bate-papo incrível. Eu espero que a gente possa ter mais vezes, mas muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para vocês. Pensei bastante, fiquei bem apreensiva, porque perto das câmeras eu dou uma tremidinha, sabe? Não me saiu tão bem assim. Mas eu espero que vocês gostem da entrevista. Foi um prazer realmente estar aqui com você. Mais uma vez, meu muito obrigada. O prazer é nosso. E nós compartilhamos aqui com você a trajetória da Sandra Alzenir, que nos mostra como visão, trabalho e dedicação podem transformar a história familiar em um legado para uma cidade, uma região e um país. Da primeira farinheira ao Grupo Amafio, da família às gerações de colaboradores, do Distrito de São Lourenço ao mundo. Essa história de continuidade, pessoas e impacto. Uma história que inspira e permanece. E o que você aprendeu hoje, caminho com você. O Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde de televisão.